Confesso que há muito tempo não vejo uma dificuldade, um desespero, uma ansiedade tão grande pela contratação de um jogador como o que a gente está vivendo agora no Fluminense, que é esse dilema da camisa 9. Uma novela que a gente não vê a hora de chegar ao capítulo final. E dia após dia a gente vai atualizando e vai tentando acrescentar alguma informação. Ontem passei o dia até a noite, bem tarde, tentando apurar, tentando descobrir mais algum detalhe ou quais serão os próximos passos do Fluminense nesta negociação ou na próxima que virá. E aí, enfim, surgiu uma informação que acredito ser interessante para a gente entender o atual cenário, né? Primeiro, bom dia para você, uma ótima quarta-feira. Amanhã é dia de clássico, por sinal, tem Fluminense e Botafogo no Maracanã, mais um jogo de Campeonato Brasileiro. E é claro que ao longo do dia a gente vai falar muito sobre isso, mas não tem jeito. O assunto agora vai ser Denis Bouanga, que ainda a gente vive nessa expectativa pela chegada dele, pela conclusão dessa negociação. E ontem, o Pedro Brandão publicou lá no Jornal O Lance, no site, na verdade, né, uma reportagem trazendo um detalhe a mais em relação à busca do Los Angeles FC por um substituto. Relatando que houve uma mudança de postura, isso a gente falou aqui, né, já é a notícia desde o último domingo, mas também de uma tentativa frustrada do Los Angeles FC em contratar um jogador. E isso atrasou o negócio com o Fluminense. Vamos lá. Essa negociação ela está fechada em termos de valores. Totalmente fechada, há um alinhamento. Por isso, na última quinta-feira, de quinta para sexta, eu falo para vocês, olha, o negócio destravou, avançou e agora resta o ok final do Los Angeles para a operação ser concluída. Porque lá atrás o Fluminense tinha feito uma proposta mais baixa que foi recusada. Na época, 12 milhões de dólares. O Los Angeles, após recusar 13 milhões do Inter Miami, pediu 15 milhões de dólares ao Fluminense. E aí vale ressaltar, o Bouanga sempre foi o número 1 do scout. É uma contratação que vem não só com aval do scout, é uma contratação que, se ela for concluída, do top 1 do scout do Fluminense, para essa posição, né? E claro, tinha também o apoio do restante da diretoria e do Zubeldia, que gostou bastante do jogador. Então, a partir disso, da recusa, não que o Fluminense não tenha buscado outros nomes, buscou também viabilizar nomes de peso, de mais mídia, que talvez não chegassem com o valor de transferência, ou seja, esses 15 milhões de dólares, o Fluminense investiria em salário se conseguisse trazer um cara de peso, mais midiático, né, que pudesse também resolver o problema. Mas, enfim, não foi possível, e aí o Fluminense vai com tudo para cima do Bouanga, que passou já há muito tempo a ser o alvo definido. E aí a negociação, depois do Inter aceitar a proposta de 15 milhões de dólares, houve a questão do fluxo de pagamento, do problema, das parcelas, né, do alerta da MLS em relação a calotes, tudo isso foi falado aqui. Então, eles fizeram uma proposta de 6 milhões de dólares à vista ao Fluminense, para o Fluminense pagar 6 milhões de dólares. O Fluminense nunca aceitou a proposta de 6 milhões de dólares. Isso aqui eu estou trazendo, pelo menos eu não vi em lugar nenhum sendo publicado. Então é uma informação que para mim, pelo menos é nova, né? O Fluminense, a última proposta do Los Angeles foi de 3 milhões de dólares à vista. Essa foi a última proposta do Los Angeles que foi aceita pelo Fluminense. E aí, os prazos teriam que ser mais curtos, tá? Entre as parcelas. Eles queriam receber num espaço menor de tempo. Fizeram essa proposta ao Fluminense. O Fluminense devolveu depois isso, ajustando algumas coisas, fazendo ali ajustes em relação ao que ele tinha pedido. E aí houve um ok verbal, que eu também informei aqui na semana passada. Houve um ok verbal entre as partes, estava tudo praticamente certo, restava só chegar o documento, o e-mail oficializando a operação,
que tinha a total anuência da MLS, né, que também participa das negociações, e o aval do jogador. E aí, esse e-mail não chegou. E como houve essa demora, aí vem a mudança de postura do Los Angeles FC dentro da negociação, no sentido de impor como ali uma condicional, liberar o Bouanga quando tiver um substituto. Isso não estava previsto lá, não era uma condição lá atrás. E aí no domingo eu informo isso, olha, o staff do Bouanga está vendo com pessimismo a liberação neste momento, porque o Los Angeles só quer liberar o jogador se tiver um substituto, ou quando encontrar um substituto. E essa mudança de postura, obviamente, não agradou o Fluminense, que fez tudo o que foi solicitado basicamente pelo Los Angeles. Atendeu a todas as exigências. Fazendo um ajuste aqui, outro ali. O Fluminense chegou nos valores. Acertou com o jogador. E aí os caras travaram, provavelmente por pressão dos torcedores que não queriam sair do Bouanga. E também, claro, ele é um ídolo, é um jogador importante. Para o clube ele é muito importante. É um dos maiores jogadores da história da MLS. E também porque a própria comissão técnica do Los Angeles FC queria um cara para entrar no lugar dele, se fosse o caso de sair. E por que o Los Angeles não recusou essa negociação, não decretou essa negociação como encerrada definitivamente? Pelo menos não até ontem, né? Porque eles sabem que dificilmente eles vão conseguir o mesmo valor na próxima janela do meio do ano, por exemplo. E aí o Fluminense vai buscar outro alvo. Esquece, dificilmente o Fluminense voltaria com o mesmo valor no meio do ano. Então eles sabem que é um jogador já de 31 anos, tem contrato até ano que vem, que já pediu para ser liberado. Então eles sabem que a chance de não conseguir o valor nesse nível é alta. E por isso eles estão ganhando tempo para trazer um outro atleta e liberar o Bouanga por esse valor. A questão é, aí informou nessa reportagem o Pedro Brandão lá no Lance, que o Los Angeles tinha uma negociação em andamento nesta semana, que vem desde o final de semana. Parece que eles tinham definido o substituto, estavam avançando por esse jogador e a negociação acabou melando, deu errado. E aí o Fluminense passa a ter de fazer uma escolha, que foi o que eu falei ontem. Permanece nesse aguardo, com alguns dias ainda para fechar a janela, ainda vai esperar pelo Bouanga, vai esperar pela liberação do Los Angeles, contando com uma nova mudança de postura, ou contando que eles vão identificar um outro jogador e vão contratar rapidamente, porque eles estreiam antes do fim do mês agora, 20 alguma coisa, na MLS, a temporada por lá começa. Mas a janela deles vai até março. E aí a diretoria do Fluminense tem que tomar uma decisão. Vai esperar ou vai buscar outro jogador? Nessa matéria do Lance diz que a diretoria do Fluminense avalia desistir da negociação, o que para mim é totalmente plausível. Se não vem uma resposta, não tem uma definição, o Fluminense precisa resolver a sua vida. Tem outros nomes mapeados, tem outras possibilidades, isso não significa também que vai ter sucesso. Mas é uma situação para ser resolvida para ontem. Então a gente deve ter uma novidade definitiva até sexta-feira, imagino eu, até o final desta semana, para saber para que lado a diretoria do Fluminense vai caminhar dentro desse negócio, ou do rompimento definitivo dele para a escolha de outro jogador que eventualmente pode chegar para suprir essa carência. Até então, não há planejamento de não, vamos desistir e vamos com John Kennedy, Germán Cano até o meio do ano, e no meio do ano a gente contrata o jogador. Até então, isso não vem sendo discutido. Agora, tudo, absolutamente tudo, pode mudar diante de um cenário de completa incerteza sobre o que pode acontecer. Tá? Então o objetivo é trazer, atualizar vocês sobre o que está acontecendo, obviamente dentro daquilo que a gente consegue ter acesso, com fatos, né? Não com suposições. Do lado de lá, há essa informação de que a negociação não deve acontecer devido a essa questão do substituto, mas do lado de cá, o Fluminense manteve a proposta na mesa o tempo inteiro. Até ontem, essa era a realidade.
e a gente tem que ficar atento e preparado para qualquer mudança de rota que pode acontecer a qualquer momento. Tá bom, pessoal? Então a gente volta ao longo do dia com mais informações e notícias e, claro, né, aguardando o time que o técnico Luiz Beldia deve escalar no clássico de amanhã para tentar essa vitória diante do Botafogo e manter esse 100% de aproveitamento no Maracanã. Um abraço, deixe o seu like, se inscreva no canal, muito importante, conto com vocês. Tamo junto, valeu!